A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como diz o segundo versículo do livro de Judas, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados irmãos em Cristo, vamos iniciar mais um estudo pela misericórdia de Deus aqui na rádio Missionários da Verdade, no qual Deus tem nos concedido este momento para estudarmos mais sobre a genuína e poderosa Palavra de Deus. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, quero agradecer a oportunidade, todos que têm ajudado ao projeto Missionários da Verdade, que têm orado, que têm contribuído com cestas básicas, com ajuda, de qualquer forma que os irmãos têm nos ajudado, que Jesus possa vos recompensar grandiosamente. Um abraço ao meu amigo e irmão Paulo César, que faz parte desse projeto. Um abraço ao irmão Elvis, que também faz parte desse projeto, e juntos fazemos os Missionários da Verdade. Um abraço ao pessoal aí do grupo do WhatsApp, no qual entramos em alguns embates teológicos e tem enriquecido muito em conhecimento e graça a todos que têm atingido. Um abraço a todos do Facebook, do grupo Missionários da Verdade do Facebook, todos que acompanham através do site, enfim, a todos os ouvintes da Rádio Missionários da Verdade, um forte abraço e o meu muito obrigado pela audiência e por acompanhar as nossas transmissões. Meus amados irmãos, eu glorifico a Deus. Através da misericórdia de Deus, Ele tem nos usado de uma forma gloriosa para divulgar a verdade do Evangelho sem querer ou requerer algo em troca. E esses dias, o Espírito Santo de Deus tem nos revelado, através da sua palavra, uma mensagem tremenda através do Espírito Santo de Deus, no qual vamos estudar, aprender e que o nome de Jesus seja glorificado no final dessa mensagem e vidas venham a ser transformadas pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Peço aos irmãos que atente às palavras, que pause este momento, dê uma pausa nas atividades, se possível, para que possamos entender o que o Espírito Santo ele nos quer falar. O texto de hoje ele está no livro de João e estudaremos o capítulo 2. Estarei lendo e peço que, se possível, os irmãos possam nos acompanhar. João, capítulo 2, todo o capítulo 2 estaremos explanando, estaremos tentando estudar e assim conforme o Espírito Santo nos mostrar e nos guiar. E através desse capítulo, confesso que é um dos capítulos no qual eu menos priorizava, porque Jesus ele fez o milagre da transformação da água em vinho. E confesso que eu não conseguia enxergar muita coisa através das letras, das palavras desse versículo, desse capítulo. Mas o Espírito Santo de Deus nos revelou ultimamente, na última semana,
o que está por trás das letras do capítulo 2 do livro de João. Então estarei lendo agora e peço que os irmãos possam nos acompanhar. João capítulo 2, verso 1 em diante diz o seguinte: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água estas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água, feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhes: Todo o homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho? Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Louvado e engrandecido seja Deus. Amém? Então, meus amados irmãos, hoje estaremos estudando, na verdade, sobre o milagre da transformação. O milagre da transformação de Jesus. O primeiro milagre de Jesus. Peço mais uma vez os irmãos que voltem as vossas atenções para este momento, para que possamos entender juntos o que o Espírito Santo de Deus ele tem a nos falar, e eu acredito que será uma palavra que mudará a nossa história, mudará a nossa vida, no nome de Jesus, através do sangue de Jesus, através da sua palavra, através do ensinamento dado e posto pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, vamos falar hoje sobre transformação. Transformação. O primeiro milagre de Jesus. E o que me chama a atenção é que hoje fala-se muito de transformação. Não da transformação da água em vinho, literalmente dita, mas da transformação de vida. Então, vai, não vai, vemos, escutamos, pessoas informar que foi transformado, que sua vida mudou, que a vida foi transformada, é uma nova pessoa, é uma nova criatura. Mas será que estamos vivendo realmente a verdadeira transformação? Será que após a transformação, ou a verdadeira transformação, eu consigo viver o meu eu passado? Pois é, meus irmãos. Partimos do princípio que a palavra transformar, ela quer dizer, na etimologia da palavra, mudança. Mudança na forma, mudança na aparência, mudança na natureza ou mudança no caráter. Então, transformar é algo tremendo, é algo profundo, é algo milagroso. É igual à transformação que Jesus fez de água em vinho. Isso é transformação.
Então, meus amados irmãos, no capítulo 1 de João, podemos ler e ver que Filipe, ele achou Natanael, conforme a Bíblia diz, e disse-lhe, havendo achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Disse-lhe Filipe, vem e vê, Natanael. Venha ver com seus próprios olhos se pode existir alguma coisa boa de Nazaré. Nazaré, que até o século XX especula-se que é através da etimologia da palavra, que deriva de netzer, um ramo, um broto, enquanto o Evangelho de Filipe, um livro apócrifo, deriva o nome de Nazará, que significa verdade. Ou seja, podemos extrair da etimologia da palavra de Nazaré que dali saiu um broto, e o broto da verdade, que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E saiu um broto verdadeiro para crescer, e podemos enxergar que logo no início do capítulo 2, a palavra de Deus diz que ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E no final do capítulo 1 de João, podemos ler que, na verdade, o versículo 42, 43, na verdade, de João 1, que diz, no dia seguinte, que Jesus ia a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. Então, amados irmãos, Jesus de Nazaré, o broto da verdade, ele decidiu ir a Galileia, não é? Então, Galileia, que em latim quer dizer Galiléia, e do grego Galilaia, parte norte da Palestina, no qual do hebraico Agalil, o distrito, um encurtamento de Galail a Goim, distrito das nações, ou seja, nações, aquele broto verdadeiro saiu da cidade de Nazaré, né, e foi para Galiléia. Não neste momento que Jesus estava em Betânia, mas nasceu em Nazaré. Então, Jesus de Nazaré, o broto verdadeiro, ele resolveu ir até a Galileia, mais precisamente Caná da Galileia. Galileia, que quer dizer nações, ou seja, o distrito das nações. Então, o broto verdadeiro, ele quis naquele momento ir para as nações. Então, para Jesus ali iniciar o seu primeiro milagre, né, ele resolveu sair para ir para as nações praticar o seu primeiro milagre. Então, meus amados irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos os 8 passos da verdadeira transformação. E vamos ver aqui através do Evangelho de Cristo o que é, na verdade, ser transformado. Estudaremos alguns versículos para que possamos entender melhor a verdadeira transformação. Então, irmãos, embora nenhum dos evangelhos sinóticos tenham relatado o evento do primeiro milagre de Cristo, a tradição cristã majoritária defende que este foi o primeiro milagre público de Jesus. Então, o capítulo ele começa informando que ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. Eu peço que os irmãos entendam aqui que para ver uma transformação, para ver a transformação de vida que aquele broto verdadeiro ia trazer para as nações, foi necessário cumprir
a profecia. Esse é o primeiro ponto. Cumprir a profecia. A revelação da palavra nos mostra que para haver transformação foi necessário cumprir-se a profecia. Como diz em Mateus 12:40, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, figurativamente, podemos enxergar algo profético aqui no início desse capítulo, que ao terceiro dia, Jesus, ele iria, através do seu sangue, louvado seja Deus, através da sua morte de cruz, ele iria transformar vidas nas nações. Então, meus amados irmãos, primeiro foi necessário cumprir-se as profecias sagradas. Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem também ficou 3 dias e 3 noites, fazendo essa comparação aí no livro de Mateus, que nos dá esse primeiro passo para que possamos entender o real motivo da transformação. A transformação, para haver transformação, primeiro teve que ser cumprida as profecias. Então, logo após, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. A localização exata de Caná tem sido um objetivo de debate entre os acadêmicos, entre os teólogos. Os estudiosos modernos defendem que uma vez que o Evangelho de João foi endereçado aos judeus cristãos da época, seria improvável que ele tenha mencionado um lugar que não existe. Vilas da Galileia que são candidatas são Caf-Caná, Canet Gélio, também chamada de Kirbet Cana, Ain Caná em Israel e Caná no Líbano. Então, irmãos, a continuação, no capítulo 2, diz que estava ali a mãe de Jesus e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Então nós podemos enxergar aqui, meus amados irmãos, que a transformação, ela sempre vem acompanhada de um bom testemunho. Então, existiam ali a mãe e os discípulos de Jesus para testemunhar da transformação. Os discípulos eram necessários para presenciar a morte de Cristo. Uma morte de cruz, uma morte que nos deu a oportunidade de transformar a vida. E é algo para nós podermos viver diariamente. Hoje é muito difícil nós escutarmos no meio evangélico, no meio cristão, falar da morte de Cristo. Por incrível que pareça, hoje não se ouve mais. É raro. É igual ouro de Ofir, raríssimo. Nós ouvimos falar de tudo. Ouvimos falar um besterol exorbitante. Ouvimos falar de prosperidade, como se Deus estivesse pedindo o seu dinheiro, precisasse do seu dinheiro. Só se fala em oferta, só se fala em dízimos, só se fala em crescimento financeiro, em prosperidade, mas da cruz não se fala mais. E se não está se falando mais nas igrejas, ou em muitas igrejas, é porque também se cumprem as profecias. Mas glórias a Deus, que Ele tem levantado um novo povo para mudar essa situação. Um povo que não se dobra, que não se vende, que não se rende. Um povo que está comprometido com a palavra de Deus. Um povo que está comprometido com as obras do Espírito Santo. Um povo que está direcionado a fazer e cumprir os frutos do Espírito Santo. Um povo que está dedicado a ensinar a verdadeira e genuína palavra de Deus conforme ela está lá, sem um aumento, sem um acréscimo. Um povo que ainda fala de santidade. Um povo que ainda fala na crucificação de Cristo. Então é necessário, meus amados irmãos,
Para que haja transformação, é necessário que haja um bom testemunho, que onde você passar, o seu meio venha a entender e enxergar que ali existe um cristão carimbado pelo sangue de Jesus, carimbado pelo sangue do Cordeiro, que exala o cheiro de Cristo, que exala a santidade, que exala o Espírito Santo de Deus, que não vive de balela, nem de conversa fiada no púlpito, nem de pregadores mercenários, que vivem correndo de púlpito em púlpito, querendo enriquecer a sua conta bancária. É necessário, meus irmãos, para que haja transformação, é necessário o bom testemunho. E, em continuidade, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E o quarto ponto que nós podemos ver aqui, na verdade, o terceiro ponto que podemos ver aqui é tempo. Não se transforma nada de uma hora para outra. Não se transforma uma vida só no aceitar a Cristo. A transformação, ela leva um tempo. Para haver transformação, primeiro teve que ser cumpridas as profecias. Depois é necessário haver testemunhos. E é necessário tempo. Maria, ela disse: Jesus, não tem vinho. Aos olhos humanos, ela se direcionou até a Jesus, muitas vezes ali, talvez até como não um Deus, mas como homem. Quando o problema vem, quando aperta, quando vem as dificuldades, as necessidades, nós olhamos para Jesus, olhamos para Deus e queremos mandar neles. Muitos fariseus, muitos hipócritas, mentirosos, ensinam no púlpito das igrejas que você tem que colocar Jesus na parede. São mentirosos, enganadores. Ninguém coloca Jesus na parede, não. Nós não mandamos em Cristo. Nós não mandamos em Deus. Nós é que devemos ser direcionados por Ele. Então Maria, naquele momento, disse: não tem vinho. Jesus de imediato disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E eu abro aqui um parêntese para podermos entender que esse também poderia ser o momento de Jesus chegar para Maria, falar para Maria, ou deixar aqui no texto registrado um sim sonoro e abrilhantar a vida de Maria para que ela fosse adorada a todas as nações. Jesus poderia ter dito: muito bem, mulher, tu és a rainha dos céus, é tu quem mandas, tu és a minha mãe. Mas pelo contrário, Jesus não disse: eis a rainha dos céus, vamos obedecer. Ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, ainda não é a hora. Para haver transformação, é necessário haver obediência a Cristo. É necessário, primeiro, passar por um processo de santidade, de reverência, de dedicação à obra de Deus, ao serviço de forma voluntária e com prazer em servir, e não com egoísmo, por obrigação, por ganância, por cargos, por avareza, cobiça ou qualquer outra coisa parecida, como nós vemos no dia de hoje. É necessário, para haver transformação, é necessário tempo. É necessário tempo. Então, sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Aqui nós podemos ver o quarto ponto. Primeiro, Maria se direciona a Jesus, querendo liderar Jesus. E Jesus disse: não, mulher, o que tenho eu contigo? Aí foi quando Maria enxergou que ela estava falando com Deus.
Ela estava falando com Jesus, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Então ela entendeu e ao mesmo tempo se retratou e disse: não, não é eu que mando, é ele. Então, serventes, não fazei o que eu estou pedindo, fazei tudo quanto ele vos disser. Então, para que possa haver transformação, é necessário haver obediência. E obediência não ao homem, obediência não a Maria, obediência não a Santo Expedito, obediência não ao Papa, nem ao pastor propriamente dito nesse momento de transformação, mas obediência a Jesus. Até porque o homem ele é falho. Devemos obedecer às autoridades, assim como consta a palavra de Deus. Devemos obedecer, ser submisso. Porém, o mesmo homem que nos manda fazer o bem, ele pode nos mandar fazer o mal. Então, se o pedido ele for para o bem, tudo bem, vamos obedecer. Mas se o pedido ele entra em confronto com a palavra de Deus, nós não devemos obedecer, devemos confrontar com a Bíblia, confrontar com a palavra de Deus. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, para existir uma verdadeira transformação, é necessário obediência, e obediência a Cristo. Então, primeiro, deve-se cumprir a profecia. Segundo, para haver transformação, deve-se ter testemunho. Terceiro, para haver transformação, deve-se haver tempo. Quarto, para haver transformação, é necessário obediência. E estavam ali postas 6 talhas de pedra. Não se manda em Jesus. Não dá ordens para Jesus. Se esses hipócritas que dizem que você deve colocar Jesus na parede soubesse o que está falando, eles lavavam a boca com água sanitária e iriam se converter. Porque eles não sabem o que dizem. Eles são falsos mestres, são falsos profetas, que têm tentado colocar a noiva de Cristo contra o próprio Cristo. E nós não podemos dar ouvidos a estes. A Bíblia diz que é necessário calar a boca desses. E devemos calar com a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, deve-se haver obediência. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Aqui podemos ver que para haver transformação é necessário não viver a tradição acima da palavra de Deus. Como? 6 talhas, alguns teólogos acreditam que o 6 é o número de homem, mas quero ater que as talhas serviam para a purificação dos judeus. Talhas de pedra. As talhas representavam a religiosidade do povo judeu, onde Jesus veio para mudar a tradição, para cumprir a lei com a graça. Lá em Mateus 15, do 1 ao 9, nós podemos aprender que a tradição ela afasta de Deus. Muitas vezes a tradição do homem ela vem com heresias, ela vem profanando a palavra de Deus, ela vem mudando o evangelho de Cristo, e nenhuma tradição ela deve estar acima da palavra de Deus. Podemos observar no verso 8 que diz: este povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Falar sobre tradição como o pular no espírito, hoje é uma tradição das igrejas pentecostais, cair, né? Ordem de culto, velas, procissões, doutrinas que invalidam a Bíblia, né? Nós devemos colocar
esses tipos de tradições através da palavra de Deus para peneirar e ver se é lícito, se é correto, se é coerente praticarmos velas, procissões, como na igreja de Roma, né? E outros pontos das igrejas neopentecostais, como a doutrina da prosperidade. Eu posso dizer até que já é uma cultura das igrejas neopentecostais, e devemos ter muito cuidado, porque as talhas, como alguns teólogos acreditam ser número de homem, o número 6, elas estavam vazias. Elas estavam vazias. Os judeus, eles eram religiosos e estavam vazios da verdade, vazios da palavra de Deus, assim como hoje, assim como nós, antes de aceitarmos a Cristo e passarmos pelo período de purificação e transformação de vida, andamos vazios. Outrora andamos vazios e precisamos nos encher da palavra de Deus, andar nos caminhos do Senhor Jesus, para que haja transformação. Louvado seja Deus. As talhas vazias, ela representava que o povo estava morto, porque sem água ninguém sobrevive, nada sobrevive. Assim como nós estávamos secos, sem água, para nos hidratar da palavra de Deus, nos purificar dos pecados, assim estavam aqueles judeus. As talhas que representam o número de homem, número 6, estavam vazio. Estava vazio. Aquela tradição estava vazia. Era o homem vivendo a tradição, vazio da palavra de Deus. E os judeus religiosos que estavam vazios da verdade, podemos comparar com os dias de hoje. Hoje vivemos dias de talhas vazias. Hoje vivemos dias de pouco alimento, de pouca água. Vivemos dias não necessariamente o alimento físico, mas o alimento bíblico. A palavra de Deus, ela tem sido abafada por heresias, tem sido abafada por oba-oba, tem sido abafada por inúmeras situações, por inúmeros acontecimentos dentro da igreja. Hoje, na maioria das igrejas cristãs, muitas vezes o tempo para a palavra de Deus é de apenas 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. E ainda dizem que amam a palavra de Deus. Hipócritas, fariseus, mentirosos. Não amam não, porque se amasse, o alimento era dado com mais proporção. Não se faltava alimento nas igrejas. Hoje é escasso. Hoje as talhas estão vazias. E Deus, ele pela misericórdia dele, tem levantado um povo para encher essas talhas. Tem levantado serventes, assim como em Caná da Galileia levantou serventes para encher aquelas talhas. Deus tem levantado serventes, servos de Deus. Tem levantado verdadeiros servos de Deus que carregam a palavra da verdade, doa-lhe quem doer. Ache ruim quem quiser achar. Assim como diz no livro de Ezequiel, capítulo 2, pregar a verdade, quer queiram, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Então, meus amados irmãos, não deixemos as nossas talhas vazias e não vivamos a tradição. Não viver a tradição acima da palavra de Deus. Não deixar a talha vazia. É o quinto ponto. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Então, meus amados irmãos, podemos ver nesse próximo ponto, como já falamos até no ponto anterior, para haver transformação é necessário ser cheio da palavra de Deus. Ser cheio da palavra de Deus. Ser cheio da palavra
de Deus. Figurativamente, podemos ver através desse capítulo que fala em transformação, que é o primeiro milagre de Jesus, é o primeiro milagre que Jesus vai fazer na vida da pessoa que precisa se converter ao cristianismo. O primeiro milagre que ele vai fazer é transformar. Podemos ver no capítulo 4 de João, no qual Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 26, podemos ver Jesus também falando da água da palavra. Maridos, amai as vossas esposas como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Então, vemos também no capítulo 3 de João, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, meus amados irmãos, antes de nascer do Espírito, é necessário nascer da água da palavra de Deus. Se purificar através das verdades bíblicas, andar segundo a Bíblia, cumprir os preceitos para não cair em ventos de doutrinas, em tradições, são levadas ao vento, para não usar o Espírito Santo de Deus em movimentos que não foram purificados pela palavra de Deus, pela água, que deve ser enchida até em cima. Primeiro, nos enchemos da palavra, para depois o Espírito trabalhar em nossas vidas, nos guiando, instruindo, nos revestindo do poder de Deus, para a pregação do Evangelho. Esse é o real sentido de sermos revestidos pelo Espírito Santo. Deixa eu repetir para você entender. Esse é o real sentido de sermos revestidos pelo Espírito Santo. É você ser cheio da palavra de Deus. É você encher as talhas até em cima. É você meditar nela dia e noite. É você examinar para cuidar, ter nela a vida eterna. É você repassar. É você pregar. É você instruir. É você falar a palavra de Deus no seu meio. É você não se cansar de pregar o Evangelho aos amigos, à sua localidade, nas faculdades, no trabalho, na vida, em toda localidade. É necessário nascer da água, é necessário nascer do Espírito, mas é necessário nascer da água, a água da palavra de Deus. Qualquer um que beber de outra água terá sede, mas aquele que beber da água que Jesus der, nunca terá sede, porque a água que Jesus der, se fará nela uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, é necessário, irmãos, que nós venhamos encher até em cima. É necessário estarmos cheios, não de movimentos vazios, não de doutrinas falsas, nem regimentos ou doutrinas humanas, mas da palavra de Deus, que é a água que purifica os caminhos, que nos mostra a direção. Devemos estar cheios da palavra que liberta. Lá em 2 Timóteo podemos ver que diz o seguinte: devemos estar completos da palavra. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Precisamos estar cheios até em cima da palavra, para não ficarmos desidratados. E uma pessoa desidratada da palavra contém apenas versículos isolados e constitui heresias. Começa a pregar heresias. Uma pessoa desidratada da palavra, ela só vai causar prejuízo, porque ela só vai aprender textos isolados. Ela não vai estar cheia até em cima. Então ela vai começar a juntar os textos, querer preencher aquela outra parte da talha
com livros de terceiros, com o pensamento de líderes, com doutrinas, com tradições, e isso a Bíblia diz que afasta de Deus. Devemos estar cheios da palavra de Deus, as talhas devem estar cheias, transbordando para atingir o nosso meio. Não devemos viver de versículos isolados. Devemos ler contexto, analisar textos, fatores históricos, culturais, sociais, fazer uma exegese dos textos e principalmente orar ao Espírito Santo para que possa revelar pela misericórdia de Deus a sua palavra. Louvado, engrandecido seja o Deus Todo-Poderoso. Vivemos tempos difíceis. Vivemos tempos onde ninguém quer orar para buscar o Evangelho. Outrora, eu falava com o Espírito Santo de Deus, angustiado porque eu não conseguia enxergar além da letra. Mas orei, pedi, e o Espírito Santo, ele revela. E aqui estamos explanando o que o Espírito Santo tem revelado. É necessário encher as talhas da água da palavra de Deus, a água que purifica vidas, a água que purificou a minha vida, onde eu estava vazio, estava vivendo a tradição, mas Jesus, o broto verdadeiro, ele foi para as nações e me convidou a transformar a minha vida. E é necessário encher a talha até em cima da água da vida. A Bíblia diz, lá em Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E porque rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do meu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias 4:6. Irmãos, mais uma vez, eu repito nos nossos estudos, não há outro fundamento além da palavra de Deus. Não devemos ir por doutrinas humanas, legalistas, doutrinas que têm destruído famílias inteiras. O amor, ele esfriou no mundo secular e atingiu as congregações, atingiu as igrejas físicas e através de falsas doutrinas e falsos ensinamentos tem destruído famílias inteiras, como diz no livro de Tito. Devemos ter cuidado. O povo morre por falta de conhecimento, morre por falta de água, a água da palavra de Deus. O povo, escute bem, o povo tem morrido de sede. Mas o pior, aleluia, louvado seja Deus. O pior é que a fonte dessa água muitas vezes não está nos templos. A fonte desta água, ela está na estante, empoeirada. Muitas vezes a fonte desta água, ela está guardada numa gaveta. Muitas vezes a fonte desta água, ela está em um aplicativo do celular. Muitas vezes as fontes dessa água, ela está na cabeceira da cama. Mas o serviçal, ele não vai na fonte. O serviçal, ele quer ouvir através do homem nos templos. Porque se o serviçal, o servo, se ele fosse atrás da fonte, ele não estaria passando essa situação de talha vazia. Não estaria com as talhas vazias, mas estaria cheio. Não estaria caindo em doutrinas humanas, mas estaria cheio. Aleluia, louvado seja Deus. Então a culpa, uma das culpas é nossa. A culpa principal é nossa, porque a fonte é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, é a palavra que nos limpa, que nos purifica, que nos dá banho, que nos protege. É a palavra de Deus. E, amados irmãos em Cristo, para poder haver transformação de vida, é impossível haver transformação de vida se você não estiver cheio da água da vida. Louvado seja Deus. É impossível haver uma verdadeira transformação se você não conhece o Evangelho. É impossível você, nesse momento, dizer que é uma pessoa transformada se você está com as talhas vazias. Então, o sexto ponto, devemos ser cheios da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela preenche. A palavra de Deus, ela preenche
a tradição, ela preenche e purifica a tradição, porque a palavra de Deus ela tem que estar sempre em cima da tradição, acima da tradição. Não devemos, em hipótese alguma, acreditar em livros, em catecismo, em doutrinas que não estão baseadas na palavra de Deus, porque nós devemos ser cheios da palavra de Deus. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água, feito vinho, não sabemos de onde viera, se bem que eu sabia os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o bom vinho, o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. E o sétimo ponto: para haver transformação, é necessário haver mudança de vida. Mestre-sala, pessoa esta encarregada da ordem e do cerimonial de uma festa, aqui, através da palavra de Deus, da revelação da palavra de Deus, no seu uso figurativo, vejo simbolicamente a figura de líderes espirituais. Sim, meus amados irmãos, sim, a figura de líderes espirituais, tais como pastores, como padres, como líderes eclesiásticos, bispos, presbíteros, diáconos. Eu quero informar para os irmãos que a nossa intenção do projeto Missionários da Verdade é propagar a verdade do Evangelho, doa quem doer. Mas quem aceitar a verdade do Evangelho, as mãos estão estendidas, porque lá em Tito diz, lá em 2 Timóteo também, que devemos instruir para que possamos chegar à salvação juntos. Mas muitas das vezes, esses líderes fingem não saber a verdade do Evangelho de Cristo e introduzem heresias de perdição, destruindo casas inteiras, conforme está escrito em Tito 1. Pastores que se dirigem ao noivo Jesus com falsidade, se dirigem ao esposo, à noiva, com mentiras, com hipocrisia, com falsas doutrinas, mas sabendo que Cristo veio à festa da vida para trazer o bom vinho para o final, o bom vinho para a nova aliança, trazer alegria aos perdidos, esperança aos necessitados. Vinho significava também alegria e figurativamente como o sangue de Cristo. Então Cristo, como noivo da igreja, ele não vai ser enganado, nem a noiva de Cristo. Então talvez aquele mestre-sala, né? Talvez aquele cerimonialista, ele fingiu não saber de onde vinha aquele vinho. Mas Jesus, ele trouxe algo espetacular para o final, a transformação através do sangue de Cristo, através da morte de Cristo. A transformação da água em vinho pode nos falar aqui de mudança real de vida, através da água que nos limpa, que é a palavra de Deus, e do sangue de Cristo que nos purifica. É necessário encher as talhas de água primeiro para haver transformação. É necessário você estar cheio da palavra de Deus, porque você cheio da palavra de Deus, a água ela vivifica. Mas para haver transformação de vida através da água, Jesus, quando transforma através do seu sangue, o sangue do Cordeiro, vivemos uma nova vida. O Senhor Jesus Cristo, na noite, ele foi traído, tomou o cálice de vinho dando graças e disse: porque isto é o meu sangue, simbolicamente o sangue do novo concerto, que é derramado por muito para a remissão dos pecados. Então o vinho, né, para haver transformação, é necessário o sangue de Cristo. É necessário a palavra de Deus ela ser transformada em sangue, que foi o sangue do Cordeiro. A palavra de Deus ela foi necessária primeiro haver o enchimento da palavra de Deus e a transformação pelo sangue de Cristo. Jesus fala do novo concerto, uma nova aliança dentro da antiga aliança. Talhas, tradição,
para haver mudança da palavra, da lei, para uma nova aliança, um vinho melhor, como diz o mestre Sala. O significado da palavra vinho, a palavra grega para vinho é ônios, vinho. Pode se referir a dois tipos de bebida diferentes. Quero que os irmãos atentem que, primeiro, a palavra vinho ela tem um significado de suco não fermentado e o segundo, de vinho embriagante. Podemos nos ater também ao fato de que o vinho transformado não era alcoólico, pois o vinho não pode ser fermentado. A transformação que fermenta, ela não presta, amados irmãos em Cristo. Porque a água, que é a palavra de Deus, ela limpa. E o sangue de Cristo, no qual foi transformada a palavra de Deus, nos purifica. Mas se aquela palavra for transformado num vinho, um vinho fermentado, aquele servo ele passa a ficar embriagado. Ele se embriaga porque ele introduz heresias. Ele se embriaga pelas coisas do mundo. Ele se embriaga pela prosperidade. O vinho fermentado deixa de ser puro. A palavra deixa de ser genuína. A transformação ela acontece de uma forma equivocada. Não existe uma transformação pura. Não muda os pensamentos, não muda os caminhos. Continua sendo o velho homem, misturado com um cristianismo profano. E introduz heresias de perdição a jovens, onde não se fala mais de santidade. Os jovens começam a perceber que o caminho não é santidade, mas é prosperidade. Isso é o que o vinho fermentado tem causado, a transformação. Hoje, muitas das vidas têm sido transformadas, mas tem sido transformado em um vinho fermentado, um vinho que não presta, um vinho que embriaga, um vinho que leva para o inferno, que na verdade não se transforma do sangue de Cristo, o suco de uva não fermentado, mas se transforma de um vinho fermentado, onde tem levado milhões de pessoas ao cativeiro. A palavra não pode ser acrescida, não pode ser fermentada, não pode ser modificada, não pode conter heresias, não pode desviar do caminho da verdade. Podemos ver também que Jesus não utilizou os odres do vinho que secou. Irmãos, vamos observar aqui que Jesus ele não usou os odres do vinho antigo que estava sendo servido, no qual acabou, mas ele usou ali as talhas. Ele poderia ter usado aqueles odres antigos. Em Marcos 2,22 diz: e ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Então, o vinho novo da nova aliança arrebenta com a tradição da lei, no qual os judeus pensavam ser autossuficientes. A nova aliança é loucura para muitos, e muitos não aguentam, e escarnecem, e blasfemam, e mentem, e usam de falsos ensinamentos. Muitos são transformados em odres velhos, e estão se rompendo, mas o odre novo, ele aguenta a nova aliança, ele recebe com elasticidade, e não se rompe pela rigidez da tradição. Nesse caso, Jesus quebrou a tradição e transformou a água em vinho dentro de talhas de pedras vazias, para que houvesse todo um processo para que pudéssemos ser cheios da palavra de Deus, para que o sangue de Cristo nos preenchesse, louvado seja Deus, e para podermos pregar, repassar, doar um pouco desse sangue aos convidados, às pessoas que precisam receber essa transfusão de sangue de Cristo, e passar da morte para a vida. Louvado e engrandecido seja Deus. É necessário haver essa transformação, mas uma transformação de um vinho mosto, um vinho que não é levedado, um vinho que não é modificado. E você, falso mestre, falso profeta, você que tem modificado vidas que são transformadas através do vinho verdadeiro, vocês têm acrescentado o álcool. Você tem acrescentado o teu alcoólico a esse vinho, a essa transformação, através modificando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus não teve pena nem dos anjos, não poupou nem os anjos. E vocês pagarão por isso. Vocês pagarão por isso.
Então convertam-se enquanto é tempo a palavra genuína de Deus. Nada é mais importante nessa vida do que a palavra de Deus. Nada é mais importante nessa vida do que pregarmos o verdadeiro e genuíno evangelho. Louvado, engrandecido seja o Deus Todo-Poderoso. Então, meus amados irmãos, para que haja transformação, é necessário haver uma mudança de vida real. É o 7º ponto. Uma mudança de vida real. Uma mudança de vida que não tenha nenhum acréscimo, nenhuma modificação, não tenha nenhum teor alcoólico. Então, para que houvesse, irmãos, louvado seja Deus, para que haja transformação, primeiro foi necessário que houvesse o cumprimento que existisse o cumprimento da profecia, das profecias. Segundo, é necessário que a transformação ela venha seguida de testemunhos. Louvado, engrandecido seja Deus. Terceiro, leva-se um tempo para a transformação, para a verdadeira transformação. Quarto, é necessário haver obediência. Quinto, é necessário não viver a tradição acima da palavra de Deus. Sexto, é necessário ser cheios da palavra de Deus genuína. Sétimo, é necessário que haja uma mudança de vida real, uma mudança de vida sem acréscimo de álcool no vinho, da verdade e do sangue do Cordeiro de Deus. Então, meus amados irmãos, finalizando, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O 8 e último ponto, testemunho de vida. Jesus ele iniciou seu ministério com uma mensagem tremenda. As bodas de Caná, ela nos revela uma mensagem tremenda da parte de Deus, uma mensagem de transformação de vida, dos passos da transformação de vida, mostrando o centro da sua vida, da sua vinda, que era mudança, transformação de vidas, através de sua palavra, através do seu sangue purificador. Um dos sinais da transformação de vida no cristão é o testemunho. Através do testemunho do milagre de Jesus, os discípulos creram nele. E através da sua vida, vidas se renderão pelo poder da palavra de Deus, através do sangue de Cristo que purifica todo o pecado, através de sua vida, de seu testemunho, de seus amigos e colegas familiares irão ver o milagre que Deus fez, na transformação que Deus fez em sua vida. Impactará com o seu testemunho, com a pregação, com a sua dedicação à obra genuína de Deus. Podemos concluir, irmãos, que é necessário, para ver essa transformação, é necessário que haja um bom testemunho, porque quando a água é transformada em vinho, quando existe a verdadeira transformação de vida, através que eu me encho da palavra de Deus, que eu me encho do conhecimento de Deus, o próximo passo é o testemunhar da morte de Cristo, é o testemunhar dos milagres de Cristo, da volta de Cristo. Então é impossível eu estar cheio da palavra de Deus e eu não influenciar o meu meio. Mas uma das maiores pregações é com a nossa própria vida. Então como é que eu, como um líder eclesiástico, como um cristão de vida transformada, cheio da palavra de Deus, eu vou comprar e não pagar? Eu vou dar um mau testemunho? Como é que eu cheio da palavra de Deus, eu vou casar e dar em casamento? Como é que eu cheio da palavra de Deus, eu vou dar um mau testemunho no trânsito? Eu vou dar um mau testemunho no trabalho? Eu vou mentir? Eu vou me prostituir? É impossível. Você está cheio da água da palavra de Deus. É impossível haver uma transformação após estar cheio e praticar continuadamente esses erros. Se você não se encaixa dentro desses pontos, você ainda não está com a vida transformada. Se você está cheio da palavra de Deus,
se você está cheio da água, você é praticante dos frutos do Espírito. E o cristão que falar, que nunca consegue praticar, ele não é cristão ainda, porque tem que ter os frutos do Espírito como carimbo do verdadeiro cristão, porque você tem que nascer da água e do Espírito. E tire da sua cabeça que nascer do Espírito é pular e rodopiar. Tire da sua cabeça que nascer do Espírito é você profetizar para todo mundo que aparece na sua frente. Nascer do Espírito é nascer de novo. É você viver a palavra de Deus. É você ser cheio da palavra de Deus e ter poder para disseminar, para pregar, para instruir com a verdade que o Espírito Santo de Deus lhe direciona. Esse é o real motivo de você ser revestido do poder. Ser revestido do poder não é que ninguém vai chegar a você, tocar em você e levar um choque, não. Isso é folclore. Ser cheio do poder de Deus é você tocar nos corações das pessoas com a palavra de Deus. É você pregar o Evangelho para a pior criatura da face da terra e ela aceitar a Cristo. É você pregar o Evangelho e da forma genuína e haver transformação real de vida. Aleluia! Louvado seja Deus! Hoje, muitos têm ensinado da forma errada. Muitos líderes, muitos pastores, muitas igrejas afirmam que apenas em você dobrar o joelho na frente de uma congregação e repetir 3 palavras, você está salvo. É mentira. Não está salvo coisíssima nenhuma. A palavra de Deus diz que é necessário haver santidade. É necessário haver santidade. É necessário cumprir a palavra de Deus. É necessário viver a palavra de Deus. É necessário você ser cheio. É necessário você estar com as talhas cheias. É necessário você ter obediência. Você não viver a tradição. É necessário tempo. É necessário você dar o bom testemunho. É necessário você ter uma mudança de vida através do sangue de Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário. É necessário você dar bom testemunho de vida. Então, se você foi até o altar de um templo, repetiu 3 palavras, mas no outro dia você estava pecando, no outro dia você estava fazendo as mesmas coisas, você não foi transformado, não. É necessário você ser transformado pela palavra de Deus. É necessário tempo. É necessário você, nesse tempo, usar para ser preenchido. Usar de santidade. Se purificar. Buscar ao Senhor. E não viver essa balela que estamos vivendo, escutando nos púlpitos. Amados irmãos em Cristo Jesus, eu vos convido nesse momento não a viver essas balelas, mas a ser realmente transformado pelo sangue de Jesus. Eu vos convido a viver o verdadeiro evangelho, o evangelho que Jesus morreu na cruz e foi morte de cruz. Ele foi transpassado, ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre as pisaduras dele nós fomos sarados. Não foi fácil. Ele sofreu para você estar mentindo aí nos púlpitos. Para você estar mentindo no seu meio. Deus cobrará de você. É tempo de transformação de vida. É tempo da real transformação de vida. Jesus está às portas. Você não vai ver aqui balela. Você não vai escutar que você vai prosperar. Você vai escutar aqui que Jesus está voltando, está às portas. E se você não estiver preparado, você vai ficar. Você vai escutar aqui que é necessário santidade, que é necessário transformação de vida. E não ficar apenas em 3 palavras, pensando que está salvo. Dê bom testemunho de vida. Se encha. Encha da palavra de Deus. Encha as talhas até em cima. E na transformação do vinho, você
como um bom servo de Deus, distribua esses vinhos para os convidados. Porque nas bodas de Caná, nesse casamento, a noiva e o noivo não ficaram sem o vinho, não ficaram sem o suco de uva. É tempo de voltar ao Evangelho. É tempo de viver uma nova vida. É tempo de santificação. É tempo da real transformação. E eu vos convido a viver essa vida. Amados irmãos em Cristo Jesus, eu finalizo este estudo sobre as bodas de Caná, onde o Espírito Santo de Deus tem nos revelado poderosamente a sua palavra. E eu vos convido a viver esse real evangelho, esse evangelho não profanado, esse evangelho não facilitado, de facilidades, mas um evangelho de cruz. Um evangelho que, se você for realmente transformado pelo sangue de Jesus, você vai sofrer perseguições, porque o evangelho ele é cruz, porque o evangelho ele vai incomodar a quem chegar, ele vai incomodar quem estiver no erro, ele vai sempre confrontar, ele vai confrontar o pecador, ele vai confrontar o homicida, ele vai confrontar a prostituta, ele vai confrontar o pecado, ele vai confrontar o erro. Então, se você vier para esse evangelho, o evangelho da verdade genuína, da verdadeira transformação, você saiba de uma coisa, você saiba que você vai ser perseguido, porque Jesus ele falou que seríamos perseguidos. Mas se estão batendo nas suas costas, se estão lhe parabenizando, se estão lhe dando as oportunidades, se você está prosperando nesta terra de uma forma pregando um evangelho profanado, pode ter certeza que você está indo para o caminho de morte, você está indo no caminho errado. Então venha enquanto é tempo, porque Jesus está voltando e Ele levará a sua noiva, Ele levará aqueles que têm vivido o verdadeiro evangelho. E vocês que estão vivendo fábulas, vivendo doutrinas de demônio, vivendo doutrinas satânicas, doutrinas que têm profanado uma igreja, vocês ficarão e vocês sofrerão, porque não deram ouvido, enquanto há tempo, a palavra do Deus vivo, a palavra da cruz. Então, amados irmãos, eu encerro o nosso estudo e deixo para vocês a meditação de sempre, que a Bíblia fechada é um livro, mas aberta é Deus falando com você. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, uma ótima semana, que Deus abençoe em todos os segmentos da vida de cada um de vocês. É no nome de Jesus, é pelo sangue de Jesus que eu peço a Deus e eu agradeço por essa palavra, que Deus possa transformar as vossas vidas, Deus possa transformar as nossas vidas e as vidas dos nossos que estão ao nosso redor. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço a todos os ouvintes e peço misericórdia e graça da parte de Deus para que possamos continuar pregando o verdadeiro e genuíno evangelho, o evangelho que vai confrontar. A paz de Cristo e que Deus abençoe a todos.